Então não tem outro caminho de achar que ou não será candidato à reeleição, e de Brasília nos bastidores correm isso, que tem medo de perder a eleição da vida dele, que acha que o Flávio Bolsonaro está melhor do que ele pensava. Então, hoje, nos corredores de Brasília, muitos políticos apostam que Lula não será candidato à reeleição, porque não vai correr o risco de perder a última eleição da vida dele. Aqui, ou essas duas situações não se confundem, e, em anexo, a Carmen Lúcia, usando aquela frase que vazou da reunião em que o Toffoli vazou da relatoria do caso Master, em que ela diz que todo taxista que ela pega fala mal do Supremo, a Carmen Lúcia, ela está preocupada com a opinião pública? O caso do Lula se assemelha ou não ao de Bolsonaro? O que você acha de tudo isso que nós trouxemos aqui? Ufa! Pavinato, vamos tentar trazer um pouquinho aqui da explicação de como a dinâmica se dá no direito eleitoral, que tem características específicas para cada uma das questões aqui discutidas. Primeiro, quando a gente fala do ponto de vista genérico, crime eleitoral, que fique claro que ninguém está dizendo crime do ponto de vista tipicamente ou tecnicamente tipificado como crime penal, né? Quando a gente fala crime, muitas vezes é no sentido lato, no sentido de ilícito eleitoral. E isso me parece que não tem dúvida de que tem elementos de sobra para caracterização. O crime, vou falar um pouco a respeito disso, se é que pode-se fazer um recorte, não necessariamente eleitoral, me parece que ele existiu num ponto muito específico do desfile, eu vou aqui também destacar. Do ponto de vista prático da sua pergunta, o que nós temos colocado hoje? Duas situações, onde são eventos de grande proporção, com repercussão nacional, em que dois candidatos, a princípio no exercício do mandato de presidente da República e com a possibilidade de concorrer à reeleição, estariam usando de dinheiro público, e nos dois casos, porque naquele do Bolsonaro era o dinheiro público que financiava o desfile de 7 de setembro, mas agora também teve doação de recursos do governo federal, ainda que com a ressalva contrária do TCU de que não deveria ser feito. Ou seja, o TCU que fiscaliza o uso do dinheiro público federal recomendou a não utilização. Mesmo com essa recomendação de que não fosse feito, o governo federal faz e vai lá e toma proveito. O TSE, no meu ponto de vista, age corretamente com a decisão que tomou. Não sabia se exatamente o que iria para a avenida. Em tempos de discussão de censura no país, a gente tem que privilegiar o acesso ao conteúdo para que não se tenha censura prévia. Então o TSE agiu corretamente ao permitir o desfile, mas com pesadas ponderações, que nós vamos ver agora se serão colocadas em prática ou se eram apenas argumentos naquele momento para justificar uma autorização do desfile. O futuro nos dirá. Mas do ponto de vista prático, nós temos alguns elementos a se analisar no caso. O primeiro deles é o que a gente chama de propaganda eleitoral antecipada. Então, o primeiro requisito que deve se olhar para o presente caso, e que o PT saiu colocando nota para se defender, e me parece que quem tem a razão não tem que se explicar muito, quem tem que se explicar demais é porque percebeu que tinha coisa aí questionável, e eu discordo na nota. A jurisprudência não fala que só quando tem o pedido explícito de voto é que configura a campanha antecipada. É um dos elementos. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Se o Pavinato fosse candidato a qualquer coisa nas eleições desse ano e ele falasse aqui... Miss Brasil, eu sou candidato a Miss Brasil. Olha, uma coisa é ele pedir, votem em mim nas eleições desse ano. Isso é pedido explícito de voto, ninguém tem dúvida. Mas se ele fala aqui, pessoal, não se esqueçam do Pavivi no dia 4 de outubro nas urnas. Eu não usei a palavra voto. Para muitos diriam que eu não usei o pedido explícito, mas não tem jurisprudência ou decisão que não entenderia que ele pediu voto nas urnas. Ou seja, a divulgação de número, a utilização de jingle e mais um elemento de alguns julgados do TSE, a projeção de imagem por meios que não são autorizados no período eleitoral. O que significa isso? Se durante o processo de campanha eu posso projetar minha imagem somente por imagens que não superem meio metro quadrado, existe um limite de propaganda. Nenhuma propaganda deve projetar a imagem de um candidato com metragem acima de meio metro quadrado. O tripé inicial da comissão de frente vinha com um monte de telão, aliás, de muito mau gosto, carnavalesco sem criatividade. E aí não porco! E aí não é nem crítica política. Gosto de carnaval, acompanho, entendo um pouco do assunto. Aquilo foi de uma falta de criatividade tremenda e vou dizer aonde aquilo resvala também em ilícito eleitoral.
traz aquele monte de imagem que, do ponto de vista prático, ultrapassa o limite da projeção de imagem. Se amanhã qualquer pessoa quisesse fazer um outdoor de Dia das Mães na rua, agora, maio, antes da campanha, só para comparar, um outdoor, Feliz Dia das Mães, colocando a imagem bem grande, essa pessoa é um pré-candidato, aquilo seria considerado, como já foi pela jurisprudência, uma campanha antecipada, por quê? Não pediu voto também, mas a projeção da imagem se deu por uma forma não autorizada no período eleitoral, que é um outdoor. Então, do ponto de vista de campanha antecipada, me parece que sobram elementos no jingle junto do samba enredo, nas imagens com tamanho ali projetado e tudo que a gente viu no desfile que trariam a eventual configuração de campanha antecipada. Que muita gente costuma dizer, mas é uma multa de 5 a 25 mil reais. É verdade, porque 80, 90, talvez 99% das sanções aplicadas é isso. Mas quando a gente vai lá no artigo 36, parágrafo 3º ler, o que fala no finalzinho desse artigo, desse parágrafo, Pavinato, da 5.504/97, que é de 5 a 25 mil reais, a multa pela campanha antecipada, ou o custo da propaganda. E quando você tem um desfile todo, com o objetivo de promover a imagem de forma não prevista e não autorizada em lei, me parece que o custo da multa que poderia ser aplicada no presente caso pela campanha antecipada é o custo total que custou o carnaval da escola, que não foi só 1 milhão. Não. O custo daqui a pouco a ser divulgado é muito maior. Então, primeiro, a multa poderia ser nessa proporção, no meu ponto de vista, porque a lei assim prevê. E segundo ponto, quando a gente traz aqui a questão dos abusos. Então, quando a gente fala de abuso, o que é aquilo? É aquilo que gera uma desproporção no pleito. Abuso é aquilo que eu faço em benefício meu ou em prejuízo de outro candidato. Quando você tem uma história de uma escola de samba contada, muito mais criticando adversários políticos do que falando da história ou do legado de um personagem, me parece que o interesse era eleitoral. Eu esperei para ver, falei, vamos ver. Não é porque eu gosto ou não gosto do Lula que se alguém quiser fazer uma homenagem a um presidente da República que tem história na redemocratização do Brasil, foi deputado constituinte, isso não possa ter uma abordagem artística, desde que ficasse em cima da história do presidente Lula. Ou seja, da onde saiu, aonde chegou, falando da sua trajetória, sua carreira, como foi o desfile na sequência de Ney Matogrosso. Não tem muito o que falar. Teve um outro personagem homenageado na sequência que é você ver, Exato. É só olhar a trajetória, você fala de como foi a trajetória daquela pessoa, da onde saiu, aonde chegou. No do Ney Matogrosso, em que pese ele ter opinião política, ninguém ficou falando mal ou bem de ninguém. Ficou em cima da trajetória do artista, da pessoa e do artista e da pessoa por trás dele. No caso do Lula, ficou evidente o quê? Que se preocuparam muito mais a críticas de adversários políticos e adversários, mas o Bolsonaro não vai concorrer diretamente contra ele nessa eleição. Mas se o filho, que é Flávio Bolsonaro, tem o mesmo sobrenome e a mesma família, vai, é claro que aquilo está linkado. Então aí você tem uma outra coisa, que é o uso de dinheiro público financiando o desfile, com projeção midiática, tanto de TV quanto de redes sociais, que hoje, para fins de abuso do meio de comunicação, o TSE reconhece as mídias sociais também como aqueles veículos capazes de atrair para si o abuso do meio de comunicação e fazem essa projeção em ano eleitoral de um presidente ali presente. Ou seja, o último elemento que tudo isso poderia ter sido feito. Se ele não tivesse ciência, ele poderia ser mero beneficiário e não ser responsabilizado. Mas a Janja frequentou os ensaios. Ele e a equipe jurídica dele receberam o conteúdo previamente para avaliar e dizer se podia ou não podia. Então não tem como alegar a ignorância de que sabiam que iam ali para o que ia ali para a avenida. A carta do PT, ela faz isso. Ela faz assim: e a gente não teve ingerência na escola. Mas teve ciência. A Janja faz mais de mês que a gente vê. A Janja é que está escolhendo quem pode e quem não pode. A Janja, ela tá lá, a Janja, ela tá de organizadora, ativa. Como é que chama aquilo? Que não é desfile, que eles vão lá pra testar, pra treinar. É cafetina. Não sei como é que faz, teste do sofá. Ela tava lá. Quem entra aqui não é. E tem mais, semana passada também, a Janja tava atrás de patrocínio privado pra escola. Você falou do valor. Tem 1 milhão só da Embratur. E do resto. E os patrocinadores privados, que inclusive a Janja ajudou a trazer. E outra coisa que o PT quer fazer de João Sem Braço, mas a gente não tem culpa, é uma homenagem que ele está recebendo. Aí não me parece, porque quando o Deltan quiseram tirar o cargo do Deltan Dallagnol,
e fizeram aquela ginástica. Mas fizeram um espacate sem calcinha da Cláudio Hanna, né? Que ele ficou muito evidente a ginástica que fizeram ali, porque falaram, ele poderia ter processo do Ministério Público, então ele pediu para sair. Fizeram essa ginástica, então falaram, então vamos tirar o mandato dele, porque poderia ser que ele fosse processado, mas poderia ser também que não fosse. Então, uma loucura. Agora, o que o PT fala não é nem pré-campanha ainda. Não tem nem registro da candidatura do Lula, então a gente pode fazer o que quiser. Jurisprudência Isso é má fé. Pavinato, a jurisprudência assegura que atos anteriores ao registro de candidatura, mas já no ano eleitoral, configuram sim interesse político eleitoral e tem um monte de jurisprudência nesse sentido. Então, só concluindo com um paralelo com 7 de setembro, que poderiam dizer isso. Um ocorreu no curso da eleição. 7 de setembro estava ali mais próximo, era no curso do período eleitoral, o outro foi antes mesmo do registro de candidatura. Não, isso não é argumento. O TSE tem diversas jurisprudências seguras no sentido de dizer que aquilo que acontece antes mesmo do início do período eleitoral pode sim influenciar na análise de uma chamada ação de investigação judicial eleitoral, que seria a ação a ser proposta para apurar esses supostos abusos. A propaganda antecipada é uma representação por propaganda antecipada. Então, duas frentes. Representação por propaganda antecipada. Me parece que isso é algo que de pronto já pode começar e vai ser avaliado. A ação de investigação judicial eleitoral, ela não necessariamente precisa começar agora. Existe precedente que ela pode começar antes do pedido de registro, mas é comum que ela se dê com o pedido de registro do candidato à reeleição e ali seja apurado. Mas seja proposta agora ou ali na frente, ela tem um efeito prático comum, a decretação de inelegibilidade, e se julgado após a eventual eleição, ela tem o poder de cassação do registro de candidatura ou até mesmo do diploma, em caso de já ter sido diplomado eventualmente o candidato. Isso no 74, perdão, Pavinato, isso no 74... Da Lei 9405. É o rito do artigo 22 da 64 de 90. Não, mas eu falo no mérito, no que está descrito lá, que alude ao parágrafo 1º do 37. Você fez promoção pessoal, então como o Pavinato mostrou ali, não tem caráter informativo, não tem caráter social, não é cultural a coisa, é devido. E como você salientou, tinha símbolo, tinha alusão a jingle, tinha tudo isso. Ao número da campanha. Ao número da campanha. E o 74, ele fala nominalmente, né? Configura abuso de autoridade e sujeita à cassação do registro. Nesse caso, como você falou, não tem registro ainda, porque não estamos no período eleitoral, mas pode então ser um impedimento de registro. É possível? Não existe uma ação prévia de impedimento de registro. Do ponto de vista prático, essa ação teria que correr e, em caso de pedido de registro, cassar o registro. Caso não haja pedido de registro, me parece que para o Lula fazer uma tamanha ousadia dessa, tem dois caminhos. Ou ele não é candidato à reeleição e vai anunciar um suposto candidato daqui a pouco, e para ele fazer isso dá na mesma, ou... depois de tudo que aconteceu e eles usurparam da história, porque quem quer contar uma história teria que ser fiel com a história. Foi preso, foi solto, virou presidente da República e ponto. Ao tirar da história essa parte... O X9 do Romeu Tuma, entregou a rapaziada do sindicato. Fez com que a sensação de impunidade lhe permitisse achar que poderia fazer tudo isso sem sanção legal. Então não tem outro caminho de achar que ou não será candidato à reeleição, e de Brasília, nos bastidores, correm isso, que tem medo de perder a eleição da vida dele, que acha que o Flávio Bolsonaro está melhor do que ele pensava. Então, hoje, nos corredores de Brasília, muitos políticos apostam que Lula não será candidato à reeleição, porque não vai correr o risco de perder a última eleição da vida dele. E ele sempre deixa o sinal, sou o candidato, exceto se minha saúde não permitir. Quem deixa um porém sempre, e um porém de subjetividade, que ele pode alegar qualquer problema de saúde, até um resfriado, pode não ser candidato. É a minha primeira avaliação, que ele talvez não seja candidato. E a segunda, que ele possa pensar que a lei não vale mais para ele. De toda forma, um caminho ou outro, ele pode ter inelegibilidade aplicada. Mesmo que ele não venha pedir o registro de candidatura, ele pode sim ter um processo instaurado e aplicar nele uma inelegibilidade de 8 anos, que eu não sei se tem muito efeito a essa altura da vida dele também. Eu não sei, o diabo não é diabo porque é burro, né? Ele costuma ser muito esperto. Agora... eu só queria entender uma coisa, para deixar claro também para quem nos assiste. Muito se fala em crime eleitoral por abuso de poder político e por abuso de poder econômico. No caso desta escola de samba, existe abuso de poder político ou potencial abuso de poder econômico?
São 3 elementos que eu destacaria. Abuso de poder político, uso do cargo de presidente para mandar dinheiro para a escola que o favoreceu. Ah, mas mandou para todo mundo. É uma forma de Sejamos ser sinceros, ludibriar, né? É uma forma de dar um pouco para todo mundo e garantir que chegou para quem chegou. Abuso do poder econômico é uso de dinheiro, seja pedindo no privado para garantir que tivesse mais dinheiro ainda, como você citou aqui, que no privado houve um trabalho para que tivesse aporte na escola, e do público enviado, político e econômico. E midiático, que foi justamente aquela organização de portais mais alinhado à esquerda promovendo esse tipo de campanha. Porque o que você tem nisso? Quando você equipara os portais também a veículos de comunicação para fins de abuso, quando você faz uma ação orquestrada dos portais mais alinhado ao presidente, propagando isso e dando vazão mesmo após o desfile, vão ficar aí os próximos dias, talvez nas próximas semanas, escorrendo as redes sociais, principalmente fazendo recortes em relação ao adversário político. Você pode ver que a maioria dos recortes que saem não necessariamente são para falar bem ou da história do presidente da República. São para destacar pontos de crítica ao seu adversário político. Isso tudo mostra que aparentemente pode ter ocorrido uma ação concatenada com um objetivo político. Que a ação de investigação judicial eleitoral, com todos os poderes que ela tem, de quebra de sigilo, de levantamento de informação, por exemplo, quais foram os índices de audiência dessas redes sociais e da própria televisão, quanto isso custa, Então, que a público Globo foi teve atingido. um recorde negativo para a escola de samba, o desfile do Lula. E olha que a Rede Globo ela filtrou, inclusive o canal do YouTube das escolas de samba do Rio de Janeiro, ela filtrou, por exemplo, aquele carro que foi montado no começo, com o Bozo preso e o Alexandre de Moraes, né, de assombração atrás. Provavelmente com medo de responder também por abuso do meio de comunicação. Então, para não ser conivente e ser acusada de que estava na orquestração, fez isso com cuidado. Mas isso não impede que a investigação em relação às páginas que fizeram a promoção possa ter existido esse combinado, vamos assim dizer, e que isso tenha trazido um abuso do meio de comunicação também. Não é só veículo de comunicação concessão pública que pode causar o abuso do meio de comunicação. Agora, o Caivano, não sei se você lembra, não, você não lembra, eu falei com um vidente no começo do ano. Não ia lembrar mesmo, né? Com o Nostradamus brasileiro. E eu perguntei de eleições, né? Numa corrida Lula e Flávio Bolsonaro, o Atos ele disse que o Lula ganharia. Mas agora a gente tem uma conjunção nova de astros. O Alexandre de Moraes não está mais no TSE. Quem está no TSE é o André Mendonça e a Carmen Lúcia. E o Cássio Nunes. A Carmen Lúcia estava no TSE na última eleição. Sim. E a gente sabe que ela é da turma do só a cabecinha. Não pode, mas só a cabecinha, né? Só por hora. A cabecinha, a censura, vamos dar uma pincelada. Uhum. Mas a gente soube também que agora ela está preocupada com a opinião popular. Uma varredura... Saber que estava sendo gravada, né? Isso revela. Eu não sei se foi o UOL ou o Estadão, acho que foi o Estadão. O Estadão fez uma varredura em todas as empresas de ministros do STF, em todos os parentes de ministros que advogam em cortes superiores, e os únicos que saíram ileso, e ao que tudo indica, os únicos 2 ministros que saíram completamente ilesos do caso Master serão Carmen Lúcia e André Mendonça. Eu li isso. E André Mendonça e Carmen Lúcia deixaram um recado muito claro. Isso aqui não é uma areia que vai se percorrer, isso aqui é um pântano, é uma areia movediça. Uhum. Vocês querem que isso vá para a avenida? Vai. Mas isso é uma armadilha. É uma cilada, Bino. Ela falou, ela fez carga pesada ali. É uma cilada, Bino. Isso mesmo. O Bissoli trouxe um ponto interessante. É um risco muito estranho do PT assumir neste momento, com o país esfacelando aos pedaços. Porque Lula foi com a sirigaita dele para Salvador, na casa do Gil, e ficaram lá. Aí, do dia para a noite, estava de Salvador no Rio de Janeiro. Como se o Brasil não estivesse se esfacelando no caso Master. Como se o filho dele não tivesse metido até a tampa no INSS. E ele vai e assume esse risco. Depois desse recado claríssimo do André Mendonça e da Carmen Lúcia.
Se essa hipótese levantada pelo Bissoli for realmente uma hipótese que se concretize, a eleição parece estar entregue para o Flávio Bolsonaro. Sim, é assim que eu vejo, Pavinato. É assim que eu venho falando. Andei vendo meu feed. No dia 15 de setembro eu falei isso e quase que fizeram chacota de mim num programa que eu participei. Não vejo o Lula como candidato por alguns sinais. Primeiro, o do The Economist, no começo de setembro, dizendo que ele não deveria concorrer. O The Economist não é qualquer jornal, não é qualquer veículo de imprensa. É um veículo de imprensa que manda o recado. Olha, o sistema geral, geopolítico, cansou de você. Está na hora de você se aposentar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que você colocou agora, Alexandre de Moraes, que era o garante dele, não está no TSE. Terceiro ponto, não é Biden que está nos Estados Unidos, é Trump. Já mudou de figura e já sinalizou. Eu quero olhar firmemente para essa eleição. Vou pôr um outro ponto que eu não tinha nem colocado aqui nessa lista. Flávio Bolsonaro percorreu vários países falando sobre segurança eleitoral, obviamente, entre outros assuntos que ele foi levar para fora do país. Então a comunidade internacional está muito interessada no Brasil, porque o Brasil do futuro é muito importante para a comunidade internacional. A economia está em frangalhos, vai faltar dinheiro no primeiro semestre de 2027, Pavinato, para pagar folha de pagamento, servidor público. Aí, se ele for eleito, ele vai culpar quem? Ele não vai querer assumir essa bronca. Então é muito melhor ele largar para terceiros. E a última aqui, as pesquisas já estão indicando que não só ele está perdendo a aprovação, mas também está perdendo tração eleitoral. Ou seja, lá atrás ele perdia às vezes só para Bolsonaro, que não vai estar na cédula eleitoral, a depender do tipo de pesquisa que era feita e da metodologia, mas ganhava de todos os outros candidatos. Agora ele perde para todos os candidatos. Então isso começa a acender um sinal de alerta para o PT, que é importante. Por quê? Porque não tem sucessor. É o que o Bissoli falou, quem vai escolher? A Janja. Só se for a Janja, porque o Haddad tem dito que não quer, o Alckmin tem dito que não quer. Então, para nossa sorte... Não, o Alckmin quer sim. É que não deixa. É o no sonho da fundo, vida. É o sonho da vida Exatamente. dele. No recôndito do ser dele, ele quer, mas ele não vai poder. Então, eu não vejo disputando. Para mim, isso que aconteceu tem um samba em tom de despedida, até anotei aqui, né? Essa alusão a 2022 que o Bissoli trouxe pelo terceiro requisito, né, que é poder reverberar nas redes sociais, me parece que a associação é muito imediata. Então, por mais que a gente não esteja na cabeça, são 7 pessoas que vão votar no TSE, né, 7 ministros, 2 advogados, 2 desembargadores e os 3 ministros do STF, a Carmen, o Cássio e o André Mendonça. Aí tem o Vilas Boas e um outro ministro do STJ que eu não lembro o nome. Mas me parece que essa comunicação que eles fizeram, que o TCU pediu, foi unânime. Todos eles concordaram com o que foi dito. Tudo bem, não vão praticar censura, mas tem muitos elementos. Não é comum no TCU serem unânimes. E tem mais um detalhe também. O STF está, vamos usar uma palavra fina e elegante, puto com o governo Lula, porque a Polícia Federal, ela é um órgão que está sob o comando do Ministério da Justiça. Deveria ser um órgão de Estado, mas no Brasil, na prática, é um órgão do governo. E o Lula sempre falava, eu vou falar pro Flávio Dino mandar a Polícia Federal fazer isso, eu vou mandar o Flávio Dino mandar a Polícia Federal fechar os clubes de tiro. Então, assim, ele assumiu já que a Polícia Federal são os soldadinhos do Lula. E tá todo mundo no STF irritado com a Polícia Federal. Sim. Tá todo mundo irritado com o Lula. Agora... Do Lula defendeu o mandato para ministro do Supremo, dizendo que é um absurdo ficar tanto tempo. Teve uma série de recados esses dias. Uma série de recados. Falou publicamente, saiu notícia, não estou falando nenhuma novidade, que acha que o Toffoli passou do limite, tinha que sair de lá, pedir para sair do STF. Sugeriram até uma reedição do Barroso. Ele não esperar nada e simplesmente deixar o STF. Tem um aviso também, porque a gente não pode esquecer. Eu até entendo o Alexandre de Moraes estar no primeiro carro, né? Eu até entendo o Alexandre de Moraes estar no primeiro carro. Depois.
Eu até entendo o Alexandre de Moraes estar no primeiro carro, porque foi ele que entregou a eleição para o Lula. Eu repito aqui. Esse é o sincericídio da escola, né? Não, isso é muito verdade. Sim. A lei eleitoral, você sabe muito bem que no artigo 105 dá até o dia 5/3 do ano da eleição para o TSE fazer qualquer resolução. Depois de 5/3 do ano da eleição, não pode mais. Em 2022, o segundo turno foi regido pela resolução 23.714, de 20/10 do ano da eleição. E depois, ainda não contente, ajambraram na resolução 23.715. Então veio 7 meses e meio depois. Então sim, o Alexandre de Moraes ajudou. E agora... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.